Começando mais um episódio do nosso All My Cast. Sou Cris Carvalho e já quero lembrar você de não esquecer de ativar o sininho. Você que nunca acompanhou a gente, ativa o sininho para você ficar sabendo a cada semana novos episódios. Então, olha, ativa ele aí para você já ficar sabendo quando tiver episódio novo. E no decorrer dos episódios anteriores, a gente vem falando muito da ciência ABA, que é uma ciência que o Instituto Almai promove a todas as crianças a partir dos 2 anos até a adolescência no Instituto Almai. E é uma ciência que vem ajudando na terapia dessas crianças com autismo. E hoje a gente vai estar conversando com ela, que é psicóloga e coordenadora geral lá do Instituto, Beatriz Paixão, que já participa sempre com a gente aqui, né, Bia? Sim, Seja prazer bem-vinda. voltar, Cris. Pois é, a gente tem falado muito sobre a ciência ABA, que ela desenvolve as habilidades sociais e comunicativas das pessoas com espectro autista. E eu queria que você falasse, então, qual é o foco principal dela, assim, como que é essa ciência? Então, a ciência ABA, ela trabalha modificando e alterando comportamentos, né? E intervindo ali em comportamentos que são socialmente relevantes. A ciência ABA, hoje, ela é considerada padrão ouro no tratamento para autismo, principalmente por ser uma ciência que mensura dados e acompanha a evolução e aquisição de habilidades dessas crianças. Agora, Bia, vamos imaginar que eu sou uma mãe e eu estou chegando lá no Instituto Alba, recebi o diagnóstico de que, melhor, nem recebi ainda, né? O médico pediu para procurar porque existe uma suspeita de que meu filho tenha autismo. E aí, qual é o primeiro passo? A gente tem no Instituto, né, algo que é o nosso diferencial, que é o que a gente chama de a jornada do paciente dentro do Instituto. Então, a gente tem um setor dentro do Instituto que se chama canal de acolhimento. Então, é o canal de acolhimento à família, né? Lá, o canal de acolhimento, ele vai te receber no Instituto, tirar todas as tuas dúvidas, te orientar qual especialista você precisa ir para conseguir esse diagnóstico, se você precisa fazer uma avaliação neuropsicológica, se você precisa ir a um neurologista ou psiquiatra infantil para fazer uma avaliação. Quando você pega esse laudo, Cris, torna com o nosso setor de tratativas, e aí o setor de tratativas vai te encaminhar, vai te apresentar nossas unidades, os profissionais das especialidades que a gente atende no Instituto, para poder acertar os horários que ficam compatíveis com a sua família, né, com os horários que a criança faz escola, para poder elaborar uma agenda de tratamentos e iniciar o tratamento. Agora, geralmente, por qual especialista que a criança precisa passar? É um neuro, é um psicólogo, ou são os dois? Geralmente, né, o que a gente mais indica é que a criança passe no neurologista infantil e que ele encaminhe para uma avaliação neuropsicológica, para esse diagnóstico ser feito de forma global, né? A avaliação neuropsicológica hoje, ela é um mapeamento de toda a função cerebral da criança, né? Lembrando que ela tem validade de 1 ano e é sempre recomendado ser refeito, porque o neuro, ele vai ter uma consulta breve, né? Vamos pensar, gente, a gente vai ao médico, a gente fica ali cerca de 30, 40 minutos com o médico, não tem como ele ter ali uma visão global. E o diagnóstico do autismo, né, como a gente já falou aqui várias vezes, ele é clínico. Então, não tem algo que determine ali, nenhum exame, nada que você faça que dê o diagnóstico. Então, a avaliação neuropsicológica, ela tem sempre no mínimo de 5 a 10 sessões ou até mais, dependendo da demanda que o indivíduo apresentar. Ele vai mapear o indivíduo e todo o funcionamento dele. Então, ele vai ver funções executivas, atenção, memória, né, entre outras coisas, que vão mapear ali e vão caracterizar se aquele indivíduo está dentro de um desenvolvimento atípico ou típico. Agora, Bia, não pode esquecer que as pessoas que estão acompanhando os nossos episódios, às vezes são pessoas que não conhecem, e Uhum. lembrando que o autismo não é uma doença. Embora tenha o CID, ela não é uma doença, ela é uma condição, correto? Sim. E aí, então, não tem como cheguei, passei no médico, levei lá uns exames de sangue, levei uma tomografia, levei um eletrocefalograma e pronto, eu vou sair já com o diagnóstico fechado. Não é nada Não, disso. não é nada disso, né? O diagnóstico é clínico e ele é feito através do relato do principal cuidador e dos comportamentos que a criança vai apresentar durante a avaliação, né? Durante a consulta ali com o neuropediatra. Geralmente, essa criança, ela já vai encaminhada de algum lugar para o neuropediatra. Então, ou é a escola que percebeu que ele não está acompanhando a sala, ou é algum pediatra que já acompanha ali desde a primeira infância, desde que nasceu, né? Que acompanha e vê que ele não está dentro dos marcos do desenvolvimento, ou seja, do que é esperado para uma criança daquela idade. Então, sempre tem alguém, né, que tem algum sinal. Hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação, né? Informação boa e ruim. Mas o lado bom é que as mães estão ficando, né, mais alertas. Então, elas estão vendo os atrasos e já procurando
uma avaliação para o filho, né? Pergunta para o pediatra, olha, tá demorando para falar, tá demorando para andar, né? Hoje a gente já não tem mais aquele estigma de que cada criança tem seu tempo, né? Então, agora me diz uma coisa, é a partir dos 2 anos que a Instituto Mãe recebe a criança? O Instituto Almai, na verdade, trabalha com intervenção precoce, então é a partir dos 2 anos, mas antes disso a gente também pode receber crianças se elas tiverem encaminhamento, né? Aí é uma intervenção precoce, precoce mesmo. Então, vamos supor que a gente tenha lá, quando eu dei o exemplo de, vamos supor que eu cheguei lá com uma criança, meu filho tenha, recebeu, fechou o diagnóstico. Dependendo das dificuldades que ele tem, que vai ser feito o protocolo, olha, vai ser esse o método que ele vai ter aqui. É correto dizer tratamento? É correto dizer tratamento, sim, tá? É um tratamento, mas o que a gente tem que entender é que esse tratamento, ele pode não ter fim, né? Dependendo ali do grau de como a criança é acometida, ela vai precisar desse suporte ao longo da vida. Então, é um tratamento, sim, né? Mas é um tratamento contínuo que ele vai ser ou aumentado ou reduzido de acordo com a demanda que aquela criança vai apresentar. Então, vamos lá que a criança tenha uma dificuldade de se comunicar, de fala. Acho que é um dos pontos mais comuns, né, Sim. dentro do espectro. E aí, como que vai ser avaliado? De repente, algum caso que tenha, mas para poder esclarecer para quem está acompanhando a gente, de que, olha, esse tipo de dificuldade, esse tipo de sintoma, pode ser cuidado e pode ser revertido, né? Não Pode digo ser. reverter, mas ameniza um pouco às vezes, Uhum. não é isso? A gente tem questões de reversão, sim, de que a criança ela, né, desenvolve a linguagem ali sem precisar de nenhum tipo de suporte. Mas acho que é importante a gente enfatizar que não só crianças com TEA têm dificuldade de linguagem. Uma criança típica pode ter dificuldade de linguagem também, né? O TEA é só uma das características que as crianças podem apresentar a dificuldade de linguagem. Mas quando a criança vem para o instituto, né, quando a mãe chega ali com aquele laudo do médico, o que vai acontecer? A criança vai passar por uma avaliação, né? Dentro de todos os setores, dentro de todas as especialidades que o médico recomendou, para ser definida a agenda terapêutica dela. Então, o que é a agenda, né? São as terapias que ela vai fazer, a quantidade de terapias, se todas essas terapias vão ser internas dentro da clínica, ou se ela vai precisar de acompanhamento na escola, em casa, ou em todos os ambientes que ela atua, né, que ela participa. Então, a partir dessa avaliação, é que a gente faz essa distribuição de terapias. E acho que é importante dizer também que essa avaliação ela é refeita. Então, a cada 6 meses, a criança passa por uma nova avaliação para determinar se aquelas horas estão adequadas, se aquela distribuição terapêutica está adequada para o caso dela. Ô, Bia, a gente tem umas fotos, eu queria que você fosse comentando Claro. sobre essas fotos, que são de algumas atividades que são realizadas ali. Por exemplo, essa daí, o que seria? Essa é uma sessão de musicoterapia, né? Ele está trabalhando ali a intervenção com o xilofone, o pandeiro, um segmento de instruções, né? Então ele reproduz e depois ela reproduz. Geralmente é assim, né? Que são as intervenções em musicoterapia, trabalhando imitação e reprodução de sons e reconhecimento também. Então, por exemplo, no caso, o terapeuta faz uma nota e aí a criança tem que responder, fazer a mesma nota. Fazer a mesma nota. Tá. Esse aí também seria isso? Esse é um Não. atendimento de psicopedagogia, né? Eles estão ali com o alfabeto móvel, devem estar trabalhando o reconhecimento de letras ou a organização do alfabeto ali em si. Mais uma? Esse é um tratamento de fonoaudiologia, né? Dá pra ver que a criança ela tá com abafador, né? Então ela provavelmente tem uma sensibilidade ali a ruídos, mas eles estão, né, jogando um jogo Lince que trabalha rastreio visual e a comunicação também, porque cada vez que a criança acha uma fichinha, ela, né, nomeia a fichinha que ela achou. Então, como que seria? Vamos dar uma pausa nessa foto, a gente vai continuar, depois a gente retorna às outras. Mas como que seria isso? Ela tem vamos supor que ela tem algum problema com a questão de barulho. Então, incomoda o barulho para ela, seria isso? Incomoda, né? Uma alteração sensorial, né? No processamento daquela criança, do barulho externo, de como aquilo chega para ela, né? Então, ela usa o abafador para poder reduzir, né? Para que o estímulo chegue para ela mais filtrado e não a desorganize. E aí, no caso, a fono coloca umas letrinhas, é isso? Isso, aquele ali é um jogo de tabuleiro, né? Chama Lince, é um jogo de rastreio visual. Então, ele tem várias fichinhas e ali naquele tabuleiro tem as figuras embaralhadas, né? E aí ela tira a figura e a criança tem que achar ali no tabuleiro. E quando ela acha, por exemplo, a uva. Então, ela encontrou a uva, ela tem que nomear a uva. Entendi. Vamos lá, temos mais fotos. Aí também seria de fono, né? Isso, é uma sessão de fonoaudiologia, eles estão jogando quebra-cabeça, né? Estão trabalhando pareamento de imagens. Então, ali ela mostra o desenho na caixa
para que ele organize as peças e consiga montar o desenho. E ali eles vão se comunicando, né? Ela vai dizendo para ele, olha, na caixa, o desenho de um balão, né? A cor rosa, a cor verde. É importante dizer que com crianças pequenas, principalmente, né? A gente trabalha a intervenção de uma forma muito lúdica. Então, vai estar muito presente ali brinquedos, jogos, que é a forma como a gente vai fazendo as intervenções, mesmo para ser uma coisa prazerosa para eles também. No caso dele, ele não tá com abafador. Não, então ele é provavelmente uma criança que não tem essa questão, né? Essa alteração sensorial. Ele tolera bem estímulos externos ali de som. Vamos lá, temos mais? Essa é uma terapia lá na nossa unidade 12 mais, né? É uma atividade de vida diária junto com a terapeuta ocupacional. Eles estão fazendo uma receita, provavelmente um bolo ali, né? Pela Eu ia forma. perguntar, você tá com mais cara de uma aula de culinária ali, né? Com certeza, né? Ali eles trabalham a independência, conseguem trabalhar também questões matemáticas, então frações, quantidade, peso na receita, né? E a independência também, porque eles vão comprar esse material no mercado, viu, Cris? É mesmo? É mesmo. Quem acompanha a gente, né? Sempre legal ver nas redes sociais, sempre tem vídeos da galerinha indo até o supermercado, comprando os ingredientes, depois vindo para a clínica fazer o bolo. Então é bem legal. Poxa, que legal. Então, e assim, e lembrando porque eles têm que se tornar independentes, né? Tem sim. E acho que é um dos focos do método ABA é esse, que essa criança ela vai se tornar um adolescente, ela vai se tornar um adulto e ela tem que se tornar independente, ou seja, saber ir a um supermercado, fazer a sua própria comida. Então, acho que esse é realmente é uma ciência mesmo, e eu acho que só veio para agregar e dar a independência que essa pessoa precisa, sim. né? Quando a gente pensa, né, no planejamento dentro da ciência ABA, a gente sempre pensa em metas de curto, médio e longo prazo. Então, o médio e o longo prazo nada mais é do que o futuro, né? O que a gente quer que aquele indivíduo alcance futuramente? E é sempre pensando na independência e nos comportamentos socialmente relevantes. Temos mais fotos? Ó, uma sessão de videogame, é isso? É uma sessão de videogame. Lá na 12 Mais a gente tem, né, a game terapia. A game terapia tem vários estudos como intervenção terapêutica. É bem legal, é uma forma de intervenção muito legal, principalmente para os jovens, né? Ali eles conseguem trabalhar segmento de instruções, socialização, discriminação também, fora a competitividade ali de forma saudável, né? Então, o tolerar perder, a tolerância à frustração. Mas são jogos específicos ou São, jogos que... são jogos comuns, né, que tem nos videogames, mas são jogos sempre filtrados, né, voltados à faixa etária de cada criança. Tá. Temos mais fotos? Essa é uma sessão de avaliação neuropsicológica, né? Ela deve estar avaliando ali a questão do brincar, porque a gente consegue ver algumas pecinhas. A avaliação neuropsicológica é muito importante, né? É um dos passos que eu citei ali para o diagnóstico, né? Uma avaliação muito ampla. Agora, Bia, você está falando que aí é uma sala de avaliação. Uhum. Mas quando você imagina que você vai entrar numa sala de avaliação, você imagina o quê? Sentar, né? Uma cadeira, uma mesa e o profissional de frente para você, como nós estamos aqui, Uhum. né? Mas ali, o profissional está sentado no chão e a criança também. Sim. Por que isso? Tem um motivo? Tem um motivo, né? Tudo tem que ser feito muito lúdico. Imagina que você é uma criança pequena, você entra no consultório, a primeira coisa que você faz é se acuar, né? Nas fotos a gente consegue ver que as nossas salas são muito convidativas e muito divertidas, né? Então as salas são coloridas, tem um papel de parede colorido, com imagem de crianças. Então é uma sala convidativa para a criança se sentir bem, se sentir à vontade. Porque o mais importante no tratamento é um vínculo com o terapeuta. A gente não responde para quem a gente não conhece, né? A gente responde muito melhor para quem a gente é próximo, para quem é nosso amigo. Então, é isso que a gente visa dentro do Instituto, né? O vínculo terapêutico bem estabelecido. Então, a criança, ela entra na sala de avaliação, ela já entra feliz, ela vê um monte de brinquedo espalhado, ela vê a possibilidade de tirar o sapato para sentir texturas, ela vê a oportunidade de sentar no chão, de correr, de brincar, de pular. E tudo isso a terapeuta está avaliando ali no momento. E é uma coisa assim, é uma forma também da criança se identificar. Sim. Né? Ver que ela tá de igual para igual. Sim, e que a criança não deixa de ser criança porque ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá certo. Agora, Bia, eu selecionei aqui as especialidades. Então, começa com o ambulatório médico de neuropediatria, a neuropsicologia, a psicologia. Para quem não sabe, a diferença da neuropsicologia para a psicologia, o que pode ser avaliado? Só um exemplo, para como eu falo, né? Nem todas as pessoas são atípicas que estão acompanhando o nosso episódio. Mas
Qual é a diferença de passar pelo neuro e passar pelo psicólogo? Tá. A neuropsicologia, ela é uma especialidade da psicologia, né? Então, ela faz avaliações e ela faz também intervenções, né? As intervenções em neuropsicologia, elas visam ampliar e treinar o cérebro, né? Como se fosse um treinamento cerebral. Então, ela pode aumentar a sua memória, se você tiver uma questão de memória, atenção, se você tiver uma questão de desatenção, controle inibitório. A neuropsicologia, ela atua principalmente em indivíduos com Alzheimer também. Então, é um treinamento cerebral além do rastreio de como o seu cérebro está funcionando ali naquele momento. Já a psicologia, ela faz também avaliações, né, como todo psicólogo faz, só que é mais voltado para a demanda que vem e voltado para a psicoterapia, né? Então, no Mais o instituto comportamento? também, né? Então, no instituto a gente tem essas duas vertentes, né? Então, a neuropsicologia, ela fica com o rastreio e a avaliação diagnóstica, e a psicologia, ela fica mais voltada para o tratamento, para sessões de psicoterapia, né? Um psicólogo, ele pode, sim, avaliar, né? E dar o diagnóstico de TEA, né? A gente, enquanto psicólogo, a gente é habilitado para dar um laudo, né? E um diagnóstico de TEA, só que é sempre bom que esse tratamento, ele seja feito, né? E esse diagnóstico de forma multidisciplinar. Então, junto com o neuro, junto com outros especialistas também. Então, o que difere as duas é que uma é uma avaliação mais voltada ali para as funções neurológicas e a outra é a ciência, né? A terapia em si. Tá certo. Terapia ocupacional. A terapia ocupacional, ela é uma ciência também, né? A terapia, e ela é voltada para as ocupações. Então, tudo que é ocupação, o terapeuta ocupacional, ele atua. Então, atividade de vida diária, tomar banho, ir ao mercado, ir ao médico. A gente tem também a integração sensorial de Aires, né? Que a Lívia explicou aqui pra gente nos episódios passados, que atua ali dentro das questões sensoriais. Então, a terapia ocupacional, ela vem para poder habilitar o indivíduo a ter uma vida funcional. Tá certo. A parte de. Bom, a terapia e a integração social estão caminhando juntas também, Isso, né? isso. Quem é apto a aplicar a integração sensorial é o terapeuta ocupacional hoje. Tá. Fonoaudiologia. A fono, ela vai trabalhar questões de linguagem, né? Então, aquisição da linguagem, estímulo da linguagem, implantação de comunicações alternativas, né? Às vezes, questões mesmo de reabilitação, como uma disfagia. Então, em tudo isso, a fono que trabalha. Respiração também. Tá. Agora, o que que é esse protocolo PediaSuite? O protocolo PediaSuite, ele é um protocolo, né, dentro de uma gaiola de habilidades motoras, onde a criança tem uma roupinha ali, né, que a gente chama de macacão, e esse macacão, ele cria uma estrutura corporal para a criança, para poder dar sustentação e ela ser estimulada ali nas questões motoras dela, né? É um tratamento muito legal, ele não é feito só com crianças, ele é feito com adultos também, né? O PediaSuite, ele já existe aí há um bom tempo, e ele é voltado para crianças com dificuldades motoras, né? Mas crianças com TEA também vem tendo, né, um ganho bem específico ali com o uso do macacão ou de alguns equipamentos do Pedia. Entendi. A fisioterapia, porque muitas pessoas acham que fisioterapia é que você vai no fisioterapeuta para se quebrou, teve uma fratura, vai lá para fazer uma atividade física, né? Mas e pronto, ganhou musculação, fortalecimento, e não é só isso, né? Não, não é só isso. A fisioterapia dentro do instituto, ela trabalha principalmente, além das questões motoras, ela trabalha outros, como ganho de tônus, né, ganho de equilíbrio, coordenação motora. Uma criança com tônus baixo, ela tem dificuldade de concentração, ela tem dificuldade de sustentar o seu corpinho, de sentir o seu corpinho no ambiente, né, o segmento de instruções. Às vezes elas têm confusão também com equilíbrio e esquerda, direita, né? Como pular. É muito comum as crianças terem dificuldade de pular, correr, andar de bicicleta. Então, a físio, ela vai atuar em todas essas áreas. Ok. Psicomotricidade aquática. A psicomotricidade aquática é a psicomotricidade dentro da piscina, né? Então, é um tratamento delicioso ali que trabalha com a criança também. A aquisição de tônus, né? O contato ali direto com a água e dentre outras questões, é uma das modalidades preferidas, né? Das especialidades preferidas das crianças. Psicopedagogia. A psicopedagogia, ela vai trabalhar questões de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem mesmo, aquisição também de memória, atenção, tudo voltado para essa área escolar. Musicoterapia. A musicoterapia, né, ela trabalha principalmente ali as emoções, os sentimentos, o segmento de instrução. É uma abordagem terapêutica muito legal também, né, e que consegue acessar e acalmar as crianças ali em várias áreas. Agora, tem um vídeo, não dá pra gente estar mostrando todo o tratamento, mas assim, eu fiz uma visita lá no Instituto Almai e eu acompanhei alguns tratamentos. Eu vou pedir para a gente colocar um videozinho que a gente nem vai comentar nada, Bia, eu vou querer que você comente depois,
para poder escutar esse paciente que ele está ali na musicoterapia. Que lindo, muito bem, arrasou! Bia, eu queria que você falasse desse tratamento, desse método, na verdade, porque assim, eu fiquei conversando com o profissional ontem e pelo que eu fiquei sabendo, ele não se comunica, ele não fala, ele entende, não consegue falar. E a forma que o musicoterapeuta percebeu dele se comunicar era através das letras e das cores. E que aí ele conseguiu aliar a musicoterapia. Ele não vai sair dali tocando um instrumento, é ser músico, não é isso, né? Mas é saber se comunicar. Eu queria que você explicasse isso, porque eu achei uma coisa assim fantástica. Sim, esse paciente é muito especial para o Instituto, né? Ele é um dos primeiros pacientes do Instituto, ele foi meu paciente, né? Então, ele está com a gente há muitos anos, a gente está vendo ele se desenvolver. Então, todo mundo ali tem um vínculo muito forte, um carinho muito forte por ele, pela família dele, né? Realmente, ele não se comunica de forma verbal, né? Então, ele iniciou ali a comunicação através das letras, então ele começou escrevendo o que ele queria e o que ele pedia. E a musicoterapeuta, ela foi essencial no tratamento dele desde o início, né? Ele gosta muito da música, e ali, o musicoterapeuta conseguiu trabalhar o segmento de instruções e se comunicar através da música e dos sons, né? Então, ele faz ali a primeira vez, depois pede para que ele repita, né? Geralmente, eles fazem ali um trabalho de colocar letras em cima do teclado também, para que ele vá reconhecendo as letras e as notas musicais, e aí vá se comunicando através disso também. E é engraçado que quando ele tá mais agitado, ele tende a querer músicas mais agitadas no setting. E já quando ele tá mais calmo, ele tende a solicitar músicas mais calmas também. Então, acho que é importante isso que você trouxe, né? A musicoterapia, ela não é uma aula de música, né? Ela tem outra proposta ali, né? De emoção mesmo, né? De Sim. sentimentos, de equilíbrio. Então, é uma abordagem muito legal. É porque assim, a música ela já tende a nos emocionar, né? Então você já tem uma emoção. E eu, quando eu vi isso, eu falei, não, vou fazer questão de fazer umas imagens e a forma como ele estava feliz, a gente via. Eu não gravei para preservar o paciente, mas assim, o olhar dele, a forma dele, a felicidade dele quando ele acertava e a terapeuta batia a palma e ele ficava todo feliz. Então é uma coisa que ajuda demais, né? E é possível começar após quanto tempo de tratamento anotar já um resultado? Quando que a família começa a ver um resultado? Depende da demanda, né? Mas geralmente a gente consegue ter resultados mensuráveis ali por volta de uns 30, 60 dias, né? Vai depender do que a gente está desenvolvendo ali na criança e também o grau de comorbidade. A gente fala que a gente tem um sucesso quando a evolução ela é reconhecida de forma externa, né? Então, quando a professora nota melhor, às vezes a recepcionista vê e fala, caramba, não fazia isso e agora ele está fazendo. Então, a gente considera um sucesso ali de intervenção quando a intervenção é vista por pessoas que não estão participando no tratamento também. Agora, Bia, uma outra coisa que eu vi também, um outro menino que também não se comunica verbalmente, e ele estava com a parte de textura, segundo a terapeuta, de textura. Então ele pegava e falava, quem nunca teve vontade de fazer isso, principalmente num bolo de festa, que é passar o dedo naquele chantilly, naquela cobertura e esfregar no rosto de alguém, ou passar. Quem nunca teve essa vontade de fazer isso? E ele pegava alguma coisa, tipo uma espuma de barbear, não sei se é isso, mas eu vou dar um exemplo, e ele sentia nas mãos e passava num espelho. O que vem a ser isso? Então, isso é uma atividade da terapia ocupacional, né? Provavelmente ela estava trabalhando ali alguma questão sensorial com ele, né? Então, provavelmente a espuma regula, ou é uma criança que às vezes ela rejeita esse tipo de textura, então a terapeuta ela expõe ele ali a esse estímulo de forma segura e controlada, né? Outros já gostam muito e aí fazem ali todo
espalha a espuma, então sentir, ofertar texturas diferentes, né, diferentes toques para a criança, para ela aprender a tolerar, ou as que toleram demais, aprender a tolerar de forma mais moderada, é uma abordagem que elas usam. Então elas não usam só espuma de barbear, às vezes elas usam chantilly, elas usam grãos de feijão, grãos de arroz, slime. Então todo tipo de textura que você pode imaginar, elas ofertam dentro da sala. Ah, eu tenho certeza que chantillyras devem gostar mais, né? Gostam Acho que até os bastante. terapeutas também, Também. né? E aí, no caso de um delay, tinha um garoto também que ele estava com a fono Uhum. e ela estava tratando e ele demorava para responder esse delay, ou seja, perguntava alguma coisa para ele e ele demorava para Uhum. responder. Como que a fono atua nesse caso? Então, a fono ela vai atuar na questão do processamento, né? Então, se ele demorava para responder, provavelmente ele tinha uma questão de processamento, de como ele recebia essa informação para poder responder, né? Então, ela trabalha o que a gente chama de prosódia, que é ritmo de fala ali. Ao longo das sessões, ela vai diminuindo o tempo, né, que ela dá para ele emitir a resposta. Então, ela vai oferecendo suporte, como qual é o seu nome, aí depois ela já vai, e aí se o nome é João, ela fala João, e aí ele repete João. Conforme ela vai esvanecendo, né, essa dica diminuindo, ela já começa dizendo como é seu nome. Seu nome é Ju, e ele só completa, ão. E aí até que ele consiga ter essa resposta de forma automática, sem precisar desse tempo, né, dessa lacuna para poder dar a resposta. Outra coisa que eu vi, tinha um pula-pula Tem. na fisioterapia. Então tinha uma menina que ela ficava no pula-pula, depois ela deitava e ali foi o que a fisio estava me explicando. Uhum. Ela tanto estava no pula-pula, então tinha um motivo para ela estar no pula-pula, era todo um protocolo, era um, não é um protocolo, era um Um circuito. circuito, Uhum. isso. E aí ela deitava e começava a colocar e depois tirar uns objetos que estavam grudando no espelho. Uhum. Segundo a fisioterapeuta, ali ela também trabalhava a musculatura dela ao Sim. fazer este movimento, Uhum. né? Então ela ficava deitada. Vou dar um exemplo, mas não é. Parece um cavalo de pau, mas não é, Uhum. né? E ela deitava e colocava. E aí eu queria que você explicasse o porquê. Por que que ela estava no pula-pula? E aí ela ia para lá, deitava, tirava. Ok, entendi que ela estava ali para mexer na musculatura e Uhum. fortalecer. E por que esse circuito? É um circuito psicomotor, que a gente chama, né? Que ele é composto por várias etapas. Então, geralmente, as crianças que têm uma questão de atenção, elas têm dificuldade de fazer atividades com várias etapas, né? Com começo, meio e fim. Então, a fisioterapia, ela promove esse tipo de circuito para poder proporcionar para a criança, primeiro, vários estímulos, né? E segundo, para ela aprender a fazer as atividades em etapas também. Então, o pula-pula, ele estava ali, provavelmente porque é uma criança que tinha uma questão de propriocepção, então ela era agitada, ela precisava desse movimento. Se a fisioterapeuta desse só a atividade de tirar as ventosinhas ali do espelho e colocar, provavelmente ela não ia engajar, ela não ia fazer, porque é uma criança que gosta desse movimento. Então, primeiro a fisioterapeuta deixa ela pular, então ela gasta essa energia, ela se organiza, depois ela deita ali, né, no tablado que tem, e aí ali ela tem que equilibrar o tronco dela para ficar deitadinha e tem que também estimular a musculatura do braço para tirar e colocar os objetos. E aí, geralmente ela tira todos, volta, pula de novo e vai fazendo esse circuito ali por determinadas vezes. Então, ou seja, ela é agitada, Uhum. então o momento dela ficar agitada é quando ela está no pula-pula. Isso. A partir do momento que ela vai para que ela deita para colocar, eu estava tentando lembrar o nome, as ventosas. Ela coloca as ventosas, ela tira as ventosas, ela treina a concentração dela, ou Isso. seja, esse momento agora é o foco, Uhum. que muita gente, eu acho que precisa treinar isso, né? Vai ali e faz. Então, ou seja, isso tudo dentro da fisioterapia, Sim. porque querendo, assim, para quem vê de fora, poxa, mas ela está exercitando, que é físio, e foco é atenção, é psico, Uhum. né? Como é que a fisioterapia entra na parte psico? Então, isso tudo também é monitorado pelo psicólogo. Sim. Então, isso tudo é assim, olha, ela precisa desse momento. Então, a fisioterapia pode ajudar nesse caso. Pode sim, né? Essa é que é a importância de uma equipe multidisciplinar. Então, tá todo mundo trabalhando ali de forma integrada para poder manter essa criança em intervenção contínua. Então, mesmo que seja fisioterapia, ela tá trabalhando a atenção também, porque provavelmente é uma demanda que o psicólogo trouxe ali para a equipe, né? Precisamos dar para ela estímulos que fazem ela abaixar esse alerta, né? Que é como a gente chama essa agitação, para que ela foque em fazer as atividades de tônus. Agora, Bia, outra coisa que também se fala muito na questão de, ele
Não é entrou em crise, desorganizou, é isso? Uhum, E isso. eu queria que você explicasse, porque vamos dar alguns exemplos e o que que leva e o que que pode ser feito, porque é uma coisa que eu insisto em falar muito disso aqui, porque, como a gente já falou desde o primeiro episódio, não é um problema somente da família típica, ou melhor, não é um problema, o autismo é uma condição. E não é uma condição somente que envolva a família atípica, e sim toda uma sociedade. Ninguém está livre de encontrar uma pessoa, de ver uma criança na rua. Quem nunca esteve num supermercado ou num shopping e uma criança de repente começou a gritar, a pular, e aí você vai e fala assim: nossa, um belo puxão de orelha vai resolver. A culpa é do pai e da mãe que não dá educação. E não é isso. As pessoas precisam aprender a parar de julgar o que está vendo. Então, se no caso, para isso hoje tem a corrente, né? Uhum. Mas no caso de uma criança que ela de repente entrou num shopping ou até mesmo ela foi para casa e teve esse ou uma agressividade ou de repente começou a gritar, isso é uma desorganização. É isso. Isso. Ela tem diferença, né, entre desorganizar, né, e a crise ali, a birra em si, né? Ela pode acontecer por múltiplos fatores, né? A gente tem ali alguns fatores que são comuns para desencadear uma crise, né, e uma birra. Então, de repente, ela quer algo, né, algum objeto ali que a família negou. Então, ela começa ali com a birra para tentar obter, né, o que ela deseja e acaba que ela perde o controle e vira, né, uma desorganização, vira uma crise. Então, para a gente, o essencial é levar essa criança, né, esse indivíduo, para um lugar seguro, né? Então, ele tem que ter um lugar seguro ali para ele se acalmar e onde sejam reduzidos os estímulos, né? Então, tirar de uma luz forte, de onde tem barulho, de onde tem muitas pessoas em cima, deixar ela segura. E é importante porque cada indivíduo é ali, tem as suas características. Tem criança que se organizam muito com toque profundo. Então, um abraço, você massagear, apertar bem forte ali, organiza ela, volta ela, né, ali para si. Agora tem outras que não gostam do toque. Então você deixar ela ali no cantinho dela, ver a temperatura, né? Porque às vezes o calor ajuda a irritar, dar um copo d'água e se afastar e dizer, né, eu tô aqui, quando você se acalmar, eu tô aqui. Música também, a musicoterapia também pode ajudar nisso, né? A gente tinha uma criança lá que a mãe ouvia muito uma cantora específica durante a gestação, então depois, né, já na infância, essa música acalmava a criança, então a gente sabia, entrou em crise, a gente coloca a música, ela consegue abaixar, né, abaixar ali o alerta e voltar a organização. Então, cada indivíduo vai ter ali as suas questões, né? Dentro do instituto, a gente tem o que a gente chama de plano de conduta, né? Porque eu atendo essa criança, mas amanhã pode ser você, se eu me ausentar, pode ser outro. Então, é importante que a gente tenha ali instruções do que fazer caso aconteça, né? Então, no plano de conduta da criança tem o que fazer, o que não fazer, quem que eu devo chamar, para onde eu devo levar, o que que acalma, quais que são os itens que ela mais gosta, né? Que eu posso ofertar ali para tentar negociar e acalmá-la, para que toda criança fique segura ali dentro do instituto e fora também. Agora, Bia, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é uma das maiores preocupações do Instituto Almai, e talvez o grande diferencial do Instituto Almai, que não é somente tratar aquela criança ou até aquele adolescente, aquele jovem, por que não? Porque também tem atendimentos para Sim. jovens, mas a família. É acolher. Então, não é só chegar lá, bom, meu filho hoje tem sessão de fisioterapia, vai fazer a fisioterapia, tchau, vai embora e depois você volta para buscar. E não é isso. Muitas mães acabam tendo que deixar seus trabalhos, mudar totalmente a rotina para poder ficar ali com o filho durante a sessão. Uhum. E aí eu queria que você falasse sobre esse acolhimento, porque além do trabalho multidisciplinar entre toda a equipe, tem que continuar em casa, tem que continuar na escola e tem que continuar nos ambientes que aquela criança frequenta, né? Então, para isso, vocês têm o terapeuta ocupacional que também vai até as escolas, não é isso? A gente tem um acompanhante terapêutico, que ele vai na escola e ele vai em casa também, né? Ele é ou um psicólogo ou um psicopedagogo, né? E ele atua fazendo essas intervenções externas orientado pela família dentro da clínica. Tá. E aí a importância da família disso, porque vocês acolhem essa Isso, a família, gente né? acolhe a família, né? Para a família que fica esperando lá na recepção, a gente sempre oferta mensalmente orientações parentais, né? Rodas de conversa mesmo, que é para as famílias trocarem ali suas angústias, seus medos, seus receios, serem acolhidos. Então, a gente sempre proporciona esse momento para eles se conhecerem também, né? Porque é muito tempo ali naquela recepção, aguardando as terapias dos filhos. Então, é importante que eles formem uma comunidade também, né? Que eles vejam um no
outro uma rede de apoio. E dentro da clínica, a gente tem as orientações parentais mensais, né? Então, uma vez por mês, os terapeutas daquela criança chamam esse familiar para dentro da sala para conversar, orientar, ver quais que são as dificuldades que está tendo dentro de casa, o que eles podem fazer, o que não devem fazer ali no momento. E os ATs dentro de casa, eles vão fazendo a intervenção e a família ela tem que estar presente, né? Esse é um critério nosso. Tem que ter alguém maior de idade que seja o principal cuidador da criança ali no momento para poder aprender a fazer essa intervenção. Porque quando o AT for embora, quem que vai continuar? É a família. Então ele tem que saber lidar também. Então a gente trabalha essa psicoeducação. Tá certo. Agora, Bia, no caso de, a gente falou de até mostrou o caso de um menino que ele não se comunica verbalmente. Nesse caso, existe a possibilidade de um dia ele vir a se comunicar verbalmente ou não? Tem sim, né? A possibilidade, a gente não pode generalizar. Vai depender de cada criança, vai depender das condições que ela apresenta, intelectuais ali para desenvolver a fala ou não, né? É muito individual de cada paciente. A gente nunca diz que não vai acontecer, porque tudo é possível, né? Vai depender de como ele vai responder à estimulação e à intervenção e de como as coisas vão se desenvolver também em casa, né? Na escola, quando a gente começa a introduzir algum tipo de comunicação alternativa, por exemplo, né? É para poder ampliar esse repertório e estimular que ele fale, né? Então é importante que todo mundo esteja integrado e que aprenda a fazer. A gente faz esse trabalho, então a gente vai até a escola, ensina a escola a usar a prancha de comunicação, a gente chama a família, ensina a usar, para que as chances dele vir a se comunicar verbalmente sejam muito maiores, né? Mas hoje também, para aqueles que não conseguem, a gente tem inúmeras tecnologias que conseguem também dar esse suporte, né? Como no exemplo desse paciente que você mostrou, ele se comunica através da letra. Então ele tem sempre um caderninho com ele onde ele vai escrevendo o que ele quer. Agora, Bia, quando se fala nesse todo esse tratamento, existe aquela coisa assim, a mãe pergunta assim, ah, então tá bom, ele vai vir para cá, ele vai fazer musicoterapia, ele vai fazer físio, ele vai fazer psico, né? Quanto tempo de tratamento? Depende, né? Que acho que as mães perguntam isso, Sim, né? elas perguntam, né? Quando que acaba? Elas sempre perguntam. Então, o tratamento, ele não vai ter fim, né, Cris? Aquele indivíduo, ele pode ou não precisar desse suporte ao longo da vida, né? A gente visa que as crianças precisem do menos suporte possível, né? Do menor suporte possível, mas ele não tem data para acabar. Né? Conforme ele for adquirindo habilidades, ele for se tornando um indivíduo independente, o ideal é que essas sessões vão reduzindo e que fique ali só para um suporte mesmo, né? Na vida adulta, alguém para conversar, alguém para orientar, alguém para acolher as demandas, que a gente sabe que é difícil viver na sociedade sendo um indivíduo atípico, né? Então, o que a gente visa dentro do tratamento é que essa criança se torne um adulto independente, né? Então, se vai acabar ou não essa terapia, a gente não sabe, mas o ideal é que elas reduzam ao longo do tratamento. Essa periodicidade, ela é, por exemplo, existem alguns que precisam do tratamento todos os dias? Ou Existem. não, ou só 2 vezes por semana já tá ok? Existem, né? Vai depender do nível de comprometimento, né, dessa criança. Então, a quantidade de intervenção, ela depende da demanda, né? De quanto aquela criança precisa de intervenções. Geralmente, quanto mais severo, mais intervenções ela precisa, né? E aos poucos isso vai reduzindo ou vai trocando também. Às vezes é 40 horas de terapia por semana. Todo mundo pensa assim, nossa, né? De segunda a sexta, 5 horas de terapia por dia é uma loucura, fora o externo. Mas a ideia é que isso vai reduzindo, ou que vai ficando cada vez mais externo e menos interno também. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho do 12 mais, porque eu Vamos. gostei daquela coisa de deles estarem ali cozinhando, fazendo receita, né? E é possível entrar somente já com a partir dos 12 ou necessariamente tem que começar o tratamento logo cedo? Isso também vai depender de quanto tempo leva o diagnóstico, né? Vai depender de quanto tempo leva o diagnóstico, né? O ideal é que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível, que a gente tenha as podas neurais, né? Que é onde as crianças elas vão eliminando as habilidades que para elas não são interessantes e vão ficando com aquelas que são mais relevantes. Então, depois que a gente tem as podas, é mais difícil que a criança tenha aquisição da habilidade, mas não é impossível, né? Nada é impossível aí quando a gente fala de neuroplasticidade, aquisição de habilidades, tudo a gente consegue, né? De alguma forma. Mas o ideal é que essa intervenção comece o mais cedo possível, mas a criança ela pode sim começar no 12 mais. A gente tem alguns pacientes que tiveram um diagnóstico tardio, né, e aí começaram direto lá. A gente tem algumas crianças até que entram no 12 mais antes dos 12, né? Então às vezes tá lá com a gente já há tanto tempo na infantil, já aprendeu tudo que tinha para aprender ali de pré-requisitos, de aprendizagem, e agora o que ele precisa mesmo é autonomia, é vida independente, é socializar. Então ele vai para 12 mais e ele se integra ali, né, com o pessoal. Agora, Bia, quando a pessoa, conforme ela vai crescendo, ela vai passar pelo 12 mais, vai se tornando um adulto,
E assim, tem momentos que vai ter alguma desorganização ali, em algum momento a gente pode chamar de gatilhos também, né? Uhum. Mas assim, existe alguma possibilidade ou algumas pessoas atípicas que de repente ela saiba que como ela mesma, como agir e o que que ela precisa naquele momento? Então vamos de repente dar um exemplo. Entrou num lugar que tem um barulho muito forte, um barulho agudo, e aquilo causa algum tipo de transtorno nela na hora, alguma desorganização, talvez, né? É, ela tem como ela mesma saber o que que ela precisa naquele momento e ela mesma tentar reverter sem precisar de um auxílio? Se ele for funcional, né, tiver um baixo nível de suporte, ele consegue sim. Ao longo da vida, a gente vai encontrando as nossas próprias estratégias, né? Mesmo a gente típico, quando a gente não gosta, às vezes, de uma luz forte, a gente abaixa o olho, né? Ou um barulho forte, a gente tende a tampar os ouvidos. Então, eles vão encontrando as próprias estratégias e acomodações sensoriais, né? Geralmente a gente vê, né, adultos autistas com um cubo mágico, aqueles brinquedinhos sensoriais, né? Ou balança da perna, ou com um abafador, né? Então eles vão encontrando as próprias estratégias, né? Quando eles são mais funcionais. Agora, quando eles já são mais acometidos, geralmente a família ela proporciona esse tipo de acomodação para ele. Então a mãe percebe ali, né, que precisa de algo, então leva a demanda para o terapeuta e aí o terapeuta prescreve um abafador ou algum brinquedinho sensorial para ele estar sempre em movimento e se acalmar, né? Hoje em dia nas redes sociais tem vários adultos autistas que eles mostram o dia a dia deles no trabalho, na faculdade de medicina, e é bem legal de acompanhar porque eles já têm, né, essas próprias estratégias. Então, se eles só comem sempre a mesma coisa, eles levam a comida de casa. Se tem a sensibilidade a ruídos, eles levam já o abafador. Então, é bem legal de acompanhar também. Tá certo. E, Bia, e lembrando, né, o Instituto Almai pensa muito nessa questão do acolhimento, e quando se fala dos problemas do neurodesenvolvimento, não é somente TEA. Tem pessoas, tem crianças também com um certo grau de paralisia cerebral também, né? A gente tem crianças com paralisia cerebral, deficiência intelectual, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, síndrome de Down, né? Tudo que acomete os transtornos do neurodesenvolvimento a gente recebe. E aí pode também usufruir de toda dessa ciência ABA. Sim, pode sim. Ela não é única e exclusiva para o autismo. Não, a ciência ABA, na verdade, ela é uma abordagem da psicologia, né? É a análise do comportamento aplicada. Então, ela é aplicada a qualquer tipo de demanda que precisa de intervenção, né? Até para indivíduos típicos, principalmente, né? A gente tem a aba voltada para consultório mesmo, né? Com uma abordagem como se fosse psicanálise, né? Abordagem humanista. Então, ela é uma das escolas da psicologia e ela foi ali voltada para o público TEA, né? Pela eficácia do tratamento. Mas a aba, ela atua em todo tipo de comportamento. Você sabe dizer mais ou menos há quanto tempo já existe essa ciência? Olha, a Porque aba. tem se falado há pouco tempo, né? Sim, ela chegou, ficou, né, mais conhecida no Brasil ali há mais ou menos uns 60 anos atrás, né? Agora a gente está vendo aí um boom de clínicas e de crianças e de tratamento, né? Mas é uma das escolas mais antigas da psicologia, né? Ela vem, na verdade, da psicologia comportamental, né? Da psicologia experimental, então de Skinner, é um dos grandes referenciais teóricos na análise do comportamento, vale a pena quem se interessar pesquisar. Agora, Bia, me fala uma coisa. O que que é mais comum? Porque assim, nós mostramos aqui, citamos até um menino que não tem comunicação verbal, ele não se Uhum, comunica verbalmente. A gente sabe que tem alguns casos de crianças que ficam agressivas, uhum. outras que têm o delay. O que que é o mais comum e o que que é mais difícil não digo de reverter, mas de amenizar tudo isso, de tratar? Na verdade, eu acho que a intervenção mais difícil que a gente tem é a aquisição da fala mesmo, né? Porque geralmente as crianças elas já têm ali o próprio tipo de comunicação instalada, né? Então, é muito comum, ó, como a gente tem uma mãe com um recém-nascido, que ele faz e a mãe fala, olha, tá com fome, né? Geralmente com as crianças que não são verbais também acontece a mesma coisa. Então, a forma como ele olha para a mãe, né? A mãe sabe o que ele quer. Então, é muito mais fácil. Ele já tem ali a forma dele de se comunicar. Então, pensa quantos processos a gente não tem para falar, né? A gente tem que pensar o que a gente quer, pensar o que a gente vai falar, articular a boca, o outro tem que entender para a gente poder conseguir alguma coisa, né? Então, o processo de linguagem da fala, ele é muito complexo. Então, eu acho que é eu acho que é uma das intervenções mais desafiadoras, né, dentro da clínica. Porque a gente pensa, né, uma criança agressiva é super difícil. É difícil o manejo ali no início, mas depois que a gente entende a função desse comportamento e como a gente pode intervir,
É fácil, né? É só a gente intervir ali de forma clínica mesmo. Agora, a aquisição da linguagem não é uma coisa que depende só da intervenção, depende de múltiplos fatores além da intervenção. Agora, Bia, uma pergunta que eu acho que eu nunca fiz para você, que você já veio de vários episódios, já participou aqui com a gente, mas assim, você é uma menina, podemos dizer, né? E por que você escolheu de atuação dentro da psicologia? Porque você podia estar com o seu consultório, atendendo pacientes, você tem um leque para trabalhar Sim. dentro da psicologia. E o que mais te encantou nesse método de que você foi para esse lado? Então, desde a faculdade, né, eu sempre gostei da psicologia comportamental, da forma como ela mensura, né, e é uma ciência baseada em evidência. Eu acho que isso foi o que mais me trouxe para esse lado, né? A gente brinca ali durante a faculdade que a gente tem que namorar com todas as abordagens, mas no final casar com uma, né, e continuar flertando com todas. Então, eu ainda me encontro, né, nesse estado de flertar com todas, mas a psicologia comportamental, ela tem meu coração, né, por ser uma prática baseada em evidências, por a gente ver resultados rápidos e duradouros ali nos indivíduos. E para trabalhar com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, você tem que ter muito amor pelo que você faz, né? Porque você tem que entender que não é só o paciente, é a família. Eu acho muito gratificante, né? É um trabalho muito grato e é muito reconhecido. Eu amo o que eu faço, né? Eu amo ver quando uma criança ela ganha uma habilidade, a felicidade no rosto da família, o quanto a gente modifica, né? E intervém e faz a diferença ali na vida daquela família. Eu gosto de outras áreas da psicologia também, já atuei, mas com certeza a intervenção com indivíduos com transtorno do neurodesenvolvimento ali, ela tem meu coração. E eu acho que você vê a. Eu tive a oportunidade de ver a felicidade do menino quando ele estava sendo aplaudido, a Sim. própria felicidade da terapeuta que estava junto ali. E eu acho que para vocês, quando vocês veem o resultado, é como a gente que está aqui apresentando, eu como jornalista, quando eu vejo uma matéria que ela foi para o ar, um trabalho que a gente fez, alguém fala, poxa, eu assisti, me ajudou, isso para a gente é um reconhecimento Uhum. de que a gente está no caminho, nosso trabalho, e é legal, é emocionante. Então, eu imagino para vocês ver o resultado daquela criança que ela tinha um determinado tipo de atitude, de comportamento, e ela começou, e as mães então devem ser eternamente gratas, né? Sim, ó, né? Um dos pilares da análise do comportamento aplicada é promover intervenções, né, que sejam eficientes, eficazes na vida do indivíduo. Então, o nosso maior pilar ético é esse, né? Promover algo na vida de outra pessoa. Então, eu acho que não tem trabalho mais grato do que esse. E outra coisa, sempre lembrando, e eu falo muito isso, eu acho que assim é um trabalho lindo do Instituto Almai. Só tem que parabenizar e agradecer o Dr. Gustavo Muniz, a Poliana, os diretores do Instituto Almai, porque além deles se preocuparem com a pessoa, com a criança, com aquele indivíduo, eles se preocupam com a família. Sim. E isso é importante, porque aquela família também precisa de acolhimento, aquela família também precisa ser escutada, ela também precisa lembrar que ela é um ser. Porque aquela mãe, ela é mãe, mas ela é dona de casa, ela é esposa, né? Ela também às vezes é filha, então ela precisa ter esse acolhimento e o Instituto Amai está ali para isso também, né? Uhum. E é uma coisa, acho que muito gratificante quando vocês recebem esse feedback. Com certeza. Então, tá certo. Bia, eu queria te agradecer mais uma vez e eu queria que você deixasse. Você acha que a sociedade já está preparada para conviver com as pessoas atípicas? Acho que preparada não, mas a gente está cada dia mais caminhando para um mundo onde a aceitação é melhor, a tolerância é melhor, né? Uma sociedade mais empática. Ah, certo. É esperança, né? De que Sim. as pessoas se acostumem. Por favor, eu queria que você deixasse suas considerações finais. Foi um prazer, né, participar, poder levar conhecimento aí para todas as pessoas, poder referenciar ali os terapeutas, né, a minha equipe terapêutica que eu amo tanto e acho que você viu lá, né, o nosso trabalho é feito com muito amor, né, todo mundo muito grato e muito feliz por fazer parte, então também queria aproveitar o espaço para agradecer todos eles, né, a gente tem uma equipe terapêutica maravilhosa e sem eles o Instituto não existiria, né, então sou grata também por todas as famílias que confiam no nosso trabalho, né, e depositam ali o seu bem maior, que são seus filhos, Com certeza. para a gente poder intervir. Tá certo. E eu quero agradecer também, então aproveitar, vou agradecer a Fátima, né? A A Fátima. Fátima, a Lucy e a Isso. Nicole. Isso. Eu sou para nome, assim, eu às vezes acabo esquecendo. Mas, assim, meu, foram pessoas que me receberam muitíssimo bem ali na unidade da Conselheiro Neves, Uhum. que eu tive esses dias. Então, assim, queria agradecer também, dar um muito obrigada e parabenizar mais uma vez a Poliana, Dr. Gustavo Muniz, os diretores do Instituto Almai,
por todo esse trabalho e, claro, pela confiança de eu estar aqui, podendo estar levando informação para você sobre o Instituto. Quer saber mais sobre o Instituto Almai? Olha, acho que está na tela ali, ó, tem o QR Code, coloca o teu celular ali e você vai ficar sabendo mais. Vai conhecer, vai lá, vai ver como funciona, entra no site e acompanha, ativa o sininho para você acompanhar os próximos episódios. A você que foi com a gente, obrigada. E até a semana que vem a gente tem mais um episódio do nosso, do meu, do seu Almaicast.